Boa noite, senador. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Que bom. Nós estamos falando aqui de Curitiba, transmitindo através do Nas Ruas Curitiba, Nas Ruas Nacional, e várias páginas pelo Brasil, páginas conservadoras, páginas que querem o bem do Brasil. E para nós é uma alegria, é uma satisfação contar com o senhor. Sabemos que é uma voz no Senado Federal, em meio a tanta turbulência. E hoje nós vamos conversar porque a população está sedenta, a população, os brasileiros de bem, eu costumo dizer isso, estão sedentos por soluções. Eu tenho dito que nós brasileiros não queremos nada. Nós não queremos absolutamente nada do Estado. Nós queremos somente que ele funcione, que as leis sejam respeitadas, que a autonomia dos poderes possa ser respeitada e que o Congresso tenha uma participação ativa com relação ao que está acontecendo com o país hoje. Então, esse nosso encontro, senador, sempre com gentileza, com cordialidade, é trazer ao nosso público, aos nossos seguidores, ao público brasileiro, um pouco do ponto de vista do senador com relação ao que está acontecendo no Congresso. Mais basicamente, sobre essa questão de usurpação, às vezes, de competência, usurpação do poder legislativo. Às vezes, alguns dizem omissão do legislativo, por isso, esse ativismo do Poder Judiciário. E também sobre a sua proposta, a sua PEC, com relação às decisões monocráticas, não mais preponderarem no Supremo, e sim um princípio do colegiado, e isso tudo pode vir realmente a trazer uma segurança jurídica ao país. Então, o senhor tem a palavra para abrir essa nossa reunião, simples reunião, mas eu tenho certeza que ela é de grande valia para o brasileiro, principalmente no momento atual. Tá ótimo, Tiago. Deixe-me fazer, então, um pequeno resumo, Tiago, começando até pela motivação que me fez ser candidato ao Senado Federal. Você sabe, a maioria dos nossos ouvintes, das pessoas que nos acompanham nesse bate-papo, devem saber que eu só fui para a vida pública por ideal. Eu já estava aposentado, tinha passado as minhas empresas para meus filhos, não precisava ter uma situação financeira absolutamente resolvida, não tinha outro motivo para isso, para me candidatar, a não ser por amor ao país, a não ser por vontade de mudar um pouco esse país. Mudar para melhor, fazer exatamente isso que você falou. Ter um governo que funcione melhor, não é? Que nos dê aquilo que nós precisamos em troca dos nossos impostos que nós pagamos. Que nos dê uma boa educação, que nos dê segurança, que nos dê uma justiça que funcione, essas coisas, não é? Que combata a corrupção, claro que combata a corrupção, é fundamental. A Operação Lava Jato, todo esse movimento inspirou a mim, inspiraram muitas outras pessoas, inclusive a entrarem na política com essa finalidade. Tiago, eu sempre disse na minha campanha, e aí você me perdoa, eu sei que você é um constitucionalista, sei que você está trabalhando nesse campo do direito, eu quero dizer que eu sou economista e engenheiro, não sou advogado, então você vai me perdoar algumas coisas que eu vou dizer, algumas comparações que eu vou fazer, mas eu vou fazer em nome da simplicidade, em nome de falar uma linguagem que todos entendam. Eu vejo, Tiago, a nossa Constituição, ela tem lá os seus diversos capítulos, e tem alguns capítulos, por exemplo, no seu capítulo, se não me engano, o capítulo 3, que ela regula o funcionamento do poder legislativo. Tem outro que ela regula, aliás, o 3 é o judiciário, tem outro que ela regula o legislativo, tem outro que ela regula o poder executivo, não é? E ela dá muitas outras providências, além de regular os 3 poderes que são a base da democracia. E a nossa Constituição diz claramente que a democracia é fundada nesses 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que eles devem funcionar de forma independente e de forma harmônica. Primeira coisa que eu queria que todo mundo pensasse é o seguinte: nós, brasileiros, muitas vezes simplificamos as coisas. Nós achamos que elegendo um presidente está tudo resolvido. Decididamente nunca esteve e nunca estará. Não basta eleger um bom presidente, é preciso eleger um bom legislativo,
porque se você tiver um bom legislativo, você terá um bom judiciário, porque o bom legislativo vai colocar esse judiciário na linha, vai fazer as reformas da Constituição e nas leis que possibilitem o judiciário a funcionar melhor. Bom, dito isso, eu quero te dizer que eu já noto esse problema desse regime judiciário funcionar quase como uma ministrocracia do Supremo. Se me entende o que eu quero dizer, ao invés de termos um Supremo que funcione como órgão colegiado, em que os 11 ministros sentem e tomem uma decisão pela maioria, nós temos uma maioria de decisões monocráticas. Para quem nos ouve, decisão monocrática significa decisão tomada por um único ministro, um só. Eu tenho alguns levantamentos, Thiago, que mostram isso claramente, alguns estudos feitos pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que mostram coisas estranhíssimas. Por exemplo, se você pegar o período que vai de 2012 a 2016, nós tivemos 883 decisões cautelares monocráticas, ou seja, um ministro sozinho decidiu em controle concentrado de constitucionalidade, enfim, decidiu. E nós temos pedidos de vistas também, que não tem prazo para que o processo seja devolvido, que acabam impondo ao colegiado uma decisão. Por exemplo, nós tivemos uma decisão de todo o Congresso Nacional que seriam criados 4 outros tribunais regionais federais. Um, inclusive, seria aqui no Paraná. Houve uma decisão monocrática. Foi protocolado o recurso num dia, houve decisão monocrática no outro. Tiago, fazem 6 anos já, e a decisão monocrática não foi julgada até hoje pelo colegiado. Ou seja, um homem sozinho no Supremo pode mais do que 513 deputados, 81 senadores e o presidente da República junto. Então, isso não é de hoje. Não é porque agora o Alexandre de Moraes deu uma decisão impedindo o Bolsonaro de nomear o diretor da Polícia Federal que eu estou falando. Eu estou falando de muitos anos para cá. Há um vício, há uma forma como o Supremo funciona que, inclusive, é inconstitucional, contraria o artigo 93, que diz claramente que as decisões deveriam ser tomadas pelo colegiado. Não é? Então, para acabar com isso, para forçar o Supremo a decidir colegiadamente, para acabar com esse abuso nos prazos, porque esse pedido de vista, na maioria das vezes, acaba sendo uma manobra protelatória que, às vezes, um ministro, sabendo já da posição jurídica de outro ministro, segura tanto o processo até o mandato daquele acabar ali 1 ano ou 2, para que ele tenha maioria na nova composição. Quer dizer, é uma forma de... Isso devia, inclusive, ser punido, no meu modo de ver. Não é? É uma forma de não se fazer a justiça, de não deixar a justiça funcionar. Os prazos, os pedidos de vista, em média, demoram, na média. Tem uns que eles devolvem em pouco tempo, mas, na média, tem estudos que mostram que eles demoram 3,7 anos. Então, nós temos algumas coisas no Supremo que funcionam mal. Eu digo isso não é baseado nos acontecimentos recentes. Eu digo isso baseado em toda a história do Supremo Tribunal Federal. Daí é que veio a ideia dessa PEC 82. Senador, brilhante, né, a sua exposição com relação à questão técnica, pedagógica, desse freio e contrapeso que deve existir. Né? Nós não podemos entender o poder judiciário como um poder absoluto. Nós passamos por absolutismo há muito tempo. Né? Nenhum poder é absoluto, né, Tiago? Nenhum poder é absoluto. O que caracteriza a democracia é esse sistema de freios e peso e contrapeso. Né? Agora sim, senador, essa PEC, ela traz especificamente questões de controle concentrado. Ótimo. E deve ser assim mesmo, deveria ser assim, né? Para acabar com essa ministrocracia, que eu digo. Ministrocracia, porque o ministro só, ele pode trabalhar dessa maneira. Agora, veja, senador, nós tivemos agora, e aqui eu vou entrar na questão populista, nós tivemos agora, ontem, por exemplo, várias manifestações pelo Brasil todo, várias, né, embora a Rede Globo, e aqui eu falo que não tem problema, a Rede Globo não transmita isso para a população, mas as redes sociais estão aí hoje para
para divulgar a grande massa de pessoas que saíram às ruas ontem, principalmente em Brasília, e a principal crítica era o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, que alguns dizem, ministro, senador, que sequer é poder, porque o poder constituído é o legislativo e executivo, porque nós votamos em vocês, e o Poder Judiciário é indicado, passa por concurso público. Ainda que possa ser considerado indiretamente público, mas tem pessoas, e tem inclusive Montesquieu, que traz essa linha, talvez, de um poder mitigado do Poder Judiciário. Mas tudo bem, não é essa a nossa linha. Mas o que as pessoas não entendem, senador? Por exemplo, essa moça que foi presa agora. Tá? Essa moça que foi presa. Não quero entrar aqui no mérito, mas assim, as pessoas não entendem isso. Uma moça que foi presa, eventualmente por ter cometido um crime contra a segurança nacional, e nós temos pessoas, por exemplo, que roubaram o país inteiro, senador, foram condenadas em primeira, segunda, terceira instância, sumiram com o patrimônio público e estão soltas. Esse é um crime muito mais severo do que o considerado pela segurança nacional. As pessoas não compreendem isso, senador. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu estou lhe dizendo aqui porque, assim, é questão constitucional. Só para fazer mais um recorte. As pessoas estão observando que hoje o Senado é a grande voz. O Senado é a grande voz do país hoje. Por quê? O senhor pode me desculpar, talvez a forma que eu vou falar aqui, mas é uma forma muito franca. Os senhores, senadores, deputados, o senhor sabe disso, os senhores não têm opinião própria. Nós demos uma procuração, eu dei, a sua filha deu, o seu filho deu, a sua funcionária deu uma procuração para que vocês todos, eu falo nós todos, falem por nós. Então, não há como ter um espaço de prerrogativa próprio. Eu decido assim, não. Nós demos uma procuração para que vocês falem pela gente. E é isso que o povo está falando. Nós não queremos aqui questões ideológicas. Nós queremos que o país funcione. Pessoas conservadoras, pessoas de bem, brasileiros que acordam cedo, pessoas que preservam os valores morais. Não podemos deturpar os valores da família, a segurança das pessoas. Isso estava acabando com as nossas crianças. E é isso que as pessoas estão indo. Se o senhor for perceber, e o senhor sabe disso, quem é que foi para as ruas ontem, e está indo para as ruas todo final de semana? Senhoras, senhores, crianças, pessoas de cadeira de roda indo buscar um país melhor. E nós estamos observando que o Senado pode, de fato, ter um protagonismo nesse contexto. O artigo 52, por exemplo, inciso 2º da Constituição, dá essa competência, eventualmente, quando o ministro da Suprema abusa da sua prerrogativa. Há essa possibilidade. Como é que o senhor enxerga tudo isso, senador? Então, Tiago, vamos voltar ao início. Essa PEC que eu estou reapresentando agora, eu quero te dizer que eu apresentei ela o ano passado. Veja só como são as coisas. Em setembro do ano passado, essa PEC foi votada. Essa PEC foi votada, eu tive 38 votos a favor. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, foi para plenário, e na hora da votação, Tiago, o que aconteceu? Aconteceu que, pela primeira vez, o partido do presidente da República, o partido do presidente Jair Bolsonaro, que na ocasião era o PSL, o líder do presidente Jair Bolsonaro, que é o senador Fernando Bezerra, que continua sendo, orientou a votação contrária à PEC. Além do trabalho do líder do governo, que foi contrário à PEC, que, se você lê a proposta da PEC, ela praticamente acaba com as decisões monocráticas, ela acaba com a ministrocracia que você citou, o governo foi contra acabar com isso. Sabe por que o governo foi contra acabar com isso naquela época? Porque o nosso presidente estava muito amiguinho do Toffoli na época. E sabe por que ele estava muito amiguinho do Toffoli? Porque havia lá uma liminar do Toffoli que impedia o COAF de fornecer dados do seu filho, né, que é meu colega senador, Flávio Bolsonaro, para processo que ele estava tendo no Rio relativamente à rachadinha. Então, foi um típico caso onde um problema individual do presidente de proteger o filho dele acabou interferindo no processo legislativo, que iria, sim, enquadrar o Supremo. Tinha tudo. Se o governo tivesse apoiado, essa PEC já teria sido aprovada, ele não teria essa liminar que teve agora, monocrática, do Alexandre, impedindo ele de nomear o diretor da polícia. Nenhuma dessas loucuras que nós estamos vendo estaria acontecendo, porque isso eu propus em setembro do ano passado. Só que, naquele tempo, o Toffoli e o Jair Bolsonaro se davam muito bem e tinham interesses comuns.
Aí é que eu digo que nós não podemos pensar em personalismo. Outro fato que aconteceu importante, e isso é uma coisa, Tiago, que os nossos ouvintes precisam entender. Há um mecanismo. Você tem um percentual de senadores que estão sendo processados no Supremo Tribunal Federal. Você sabe, eu posso citar o nome de vários deles. Né? Até o líder do governo é um deles, que tem um processo. Teve até uma busca e apreensão no gabinete dele há algum tempo atrás. O Renan Calheiros e tantos outros que vocês sabem muito bem, eu não preciso ficar repetindo nomes aqui, né? Seria até um pouco constrangedor, mas todos sabem. O que acontece? Na hora da votação, ministros do Supremo que não queriam perder o seu poder absolutista ligavam para colegas senadores meus pedindo para votar contra essa PEC. E esses senadores que tinham o rabo preso com o Supremo, é claro que iam atender. Porque quando eles precisam que o processo deles não ande lá no Supremo, eles têm as amizades, têm trocas de favores. Então aí eu quero te dizer uma outra coisa. Por que eu disse no começo da minha conversa? Nós não vamos mudar o Brasil se nós nos preocuparmos apenas em eleger um bom presidente. É preciso eleger um bom parlamento. Um bom parlamento. Uma coisa fundamental é, pelo amor de Deus, não votem em ninguém que tenha um processo. A maioria das pessoas que são processadas, algumas até condenadas, Tiago, elas são reeleitas. O povo continua votando. Renan Calheiros foi reeleito. Outros tantos foram reeleitos. Quer dizer, enquanto o povo não acordar para isso... Olha, você sabe como funcionam as eleições na França. É uma mudança que eu gostaria muito de ver implantada aqui no Brasil. Lá eles elegeram o primeiro presidente, o Macron. Quando o Macron foi eleito, aí é que foi feito depois a eleição do parlamento. E o Macron pediu, eu preciso de um parlamento que me apoie. Os franceses votaram, renovaram o parlamento inteiro. Mudaram o país. Aí o Macron pôde governar. No país, no nosso país, nós temos um regime, que é a nossa Constituição, que dá a receita de fazer esse bolo, que às vezes me dá a seguinte sensação, Tiago. E isso é profundo, isso a gente precisa pensar muito, porque é o caráter da mudança que nós temos que fazer. A sensação que me dá é que a Constituição, se eu pudesse comparar a Constituição com uma receita, claro que é uma comparação tola que eu estou fazendo, mas você me perdoe. Mas assim, nós trocamos os cozinheiros, nós trocamos o presidente da República, nós trocamos os parlamentares e o bolo é sempre igual, o Brasil continua sempre no mesmo. O Jânio Quadros, lá atrás, já se elegeu com a bandeira da moralidade, tinha uma vassourinha que era para varrer os corruptos. O Lula se elegeu com base na bandeira da moralidade. O Collor foi eleito com base que ia acabar com os marajás. Não é? E nós estamos sempre, enquanto a gente continuar pensando de maneira personalista, enquanto a gente continuar achando que nós vamos eleger um anjo salvador, um salvador da pátria, nós não vamos sair do lugar. Para fazer uma reforma profunda nesse país, é preciso mudar, sim, ter um presidente honesto, ter um presidente decente. Eu quero dizer que eu votei no Bolsonaro, votei, e não me arrependo, votaria de novo, tá? Mas não basta só o presidente, nós precisamos ter um parlamento constituído de gente honesta, de gente que não tenha rabo preso, de gente que esteja disposto a mudar as leis. Olha, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho recebido centenas de mensagens no meu WhatsApp, e eu peço, inclusive, aproveito esse momento para pedir desculpa a todos que eu não tenho respondido, porque é impossível, eu não faria outra coisa. Eu recebo 500, 1000 mensagens por dia. Se eu fosse responder a cada uma delas, eu faria só isso o dia inteiro e é inviável. Então, eu peço já por aqui, desculpa a todos que me mandaram mensagem, eu não respondi e não vou responder porque eu não tenho tempo hábil. Se vem direto no meu telefone, é impossível. Todos se dirigindo a mim como se eu fosse capaz de sozinho resolver alguma coisa no Senado. Não, eu posso ajudar, mas o meu poder é 1 dividido por 81. Nós somos 81 senadores. Eu já tentei essa PEC uma vez, tive 38 votos e perdi. Tá? Vou tentar de novo, pode ser que eu perca de novo. E assim é a democracia, né? É a maioria que vence. Então é isso, quer dizer, eu estou perfeitamente de acordo que nós temos que reformar o Supremo. Eu assinei todas aqueles pedidos de lava-toga, eu assinei pedidos de impeachment. Agora, eu já estou cansado, eu já assinei isso 3, 4 vezes. O que acontece hoje? Depende exclusivamente de um único homem, chamado Davi Alcolumbre. Ao invés de passarem WhatsApp para mim, pode passar, não tem problema. Mas, ao invés de passar para mim, tem que passar para o Davi Alcolumbre.
Porque os pedidos estão lá, o número de assinaturas regulamentares já existem. É só ele colocar na pauta. Ah, mas é só ele que manda? Na pauta é o presidente que manda. Mas, senador, me perdoe lhe interromper, mas veja, o Senado pode, por exemplo, o senhor, e aqui é uma pergunta no sentido da estrutura mesmo do Legislativo, mas, por exemplo, o senhor, esse cara aí, com todo respeito, o senador aí, o Alcolumbre, né, ele, por exemplo, não pauta um impeachment, por exemplo. Cabe ao senador uma proposta, um requerimento, né, isso é regimental, para que ele paute esse contexto. Se ele não pautar, eu sei que o senhor é um no meio 81, eu conheço a sua índole, conheço o seu posicionamento, mas se ele não pautar, é importante que se divulgue isso, que abra requerimento, que inclusive pode estar cometendo um crime de decoro previsto no regimento interno da Câmara. Veja, senador, as pessoas estão sedentas para que aconteça isso. Eu concordo com o senhor. Eu acho que, assim, o senhor, os senadores, falam por nós. Mas é preciso ouvir a voz das ruas, senador. As pessoas estão, assim, desacreditadas. Logicamente que nós vamos para frente, nós vamos lutar. Eu tenho uma filha pequena, por exemplo, uma esposa, trabalha, acorda às 7 horas da manhã, vou dormir 1 hora da manhã, às vezes, porque eu tenho que trabalhar. E eu dependo muito pouco do Estado, se o senhor sabe, mas eu quero que ele funcione. Eu quero que as pessoas tenham uma vida melhor. Eu não quero ir embora do país, virar uma Venezuela. Eu quero que esse país funcione. Então, assim, eu acho que é difícil, a mudança não é agora. Nós estamos começando, ela é embrionária, elegemos um presidente conservador, votei no Bolsonaro e votaria de volta. Para mim é um orgulho, aqui não acho que é um orgulho, ele me representa. Agora, veja, é importante que a gente pense da seguinte maneira. Como nós vamos fazer, então, se depende só desse sujeito? Existem algumas medidas que o senador, por exemplo, individualmente pode pleitear, pode provocar. Será que o senador pode provocar, por exemplo, até no judiciário, talvez uma postura mais transparente do presidente do Senado, do senador ou não? A população precisa entender isso, mais ou menos. Olha, veja, o Senado tem um regimento. Nós estávamos, inclusive, quero dizer que eu não sou o único que tem essa posição que você expressou, que é a sua posição, é a razão pela qual eu estou na política, Tiago. Eu só entrei na política porque eu acredito exatamente nas mesmas coisas que você acredita. Né? Eu não estou lá por outra razão, eu não tenho nenhum outro motivo para estar lá, a não ser para tentar ter esse Brasil que você quer e que eu quero e que a maioria dos brasileiros querem. Né? Mas o que eu percebo claramente lá no Senado? Você veja, não é só no Senado, na Câmara também nós temos o mesmo problema. Você veja, toda a pauta ética que nós tínhamos, prisão em segunda instância, deixa eu te dar um exemplo, eu vou voltar especificamente à questão do regimento, mas deixa eu derivar um pouquinho para outros assuntos que são tão importantes quanto esse. Prisão em segunda instância. Prisão em segunda instância estava pronta, eu tinha uma PEC pronta para ser votada. Houve toda uma confusão, o presidente Davi Alcolumbre entrou, a maioria do Senado entrou. Não, vamos fazer para o projeto de lei que é mais rápida. Na Câmara já estão fazendo uma PEC na Câmara. E uma coisa não impede a outra, você sabe disso. A PEC e a lei seriam complementares e nós teríamos a prisão em segunda instância. Só manobra política, Tiago. Não saiu nem a lei, nem a PEC da Câmara. Parou tudo. Aí pediram 3 vezes, aí veio a pandemia. Nós estamos hoje, todas as reuniões nossas são pelo sistema SDR, Sistema de Decisão Remota. Isso é complicadíssimo. Nós votamos 2 ou 3 assuntos no máximo por dia. E não há aquele contato vivo, não tem as comissões, não tem a Comissão de Justiça. Está muito prejudicado, está muito difícil. E nós estamos querendo loucamente que seja colocada em votação essa pauta ética, que é a prisão em segunda instância, e tem outra mais grave ainda, que não diz respeito ao Senado, que é o fim do foro privilegiado. Veja, Tiago, o fim do foro privilegiado é uma dinamite, é uma maravilha. Sabe por que ele é uma maravilha? Porque ele acaba com esse laço espúrio que existe entre os ministros do Supremo e os senadores que estão sendo processados. Acaba. Porque daí o senador que cometeu o crime vai ser julgado aqui, na primeira instância, não é? E condenado em segunda instância, acabou. Então, se nós tivéssemos o fim do foro privilegiado e a prisão em segunda instância, nós acabaríamos com essa coisa podre, que é essa ligação entre ministros que fazem coisas erradas e senadores que fazem coisas erradas.
Essas duas coisas mudam a receita do bolo, entendeu? Mudam a cara do país. Se são pautas que a população precisa brigar, é fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, e eu estou agora entrando com mais essa pauta de novo, é a segunda vez que eu vou entrar, que é exatamente acabar com essas liminares, acabar com essa ministrocracia. Né? Nós temos grandes dificuldades com o regimento do Senado. Difícil de mudar. Hoje, tudo está sendo decidido pelo Colégio de Líderes. Então, nós temos 81 senadores, mas nós temos aí 10 ou 15 líderes, que são os líderes que representam os partidos, que se reúnem e que estão decidindo tudo. E o presidente Davi Alcolumbre, obviamente, se dá muito bem com os presidentes, com os líderes partidários que estão representados lá dentro. E eles resolvem não pôr na pauta, eles não põem na pauta. Se eu peço mudança do regimento, também resolve não pôr na pauta, não põe na pauta. Olha, e assim como, por exemplo, fazem 3 anos que foi aprovado por unanimidade o fim do foro privilegiado. Fazem 3 anos. O nosso amigo Rodrigo Maia sentou em cima disso há 3 anos e não coloca para votar. 513 deputados. Peçam para todos pedir para ele colocar em votação. Ele não põe. Peça para eles mudarem o regimento da Câmara. Não consegue. Ou nós fazemos uma revolução através do voto, tá? E elegemos um bom parlamento. Elegemos, primeiro critério, não pode ter processo. O cara tem que ter ficha limpa total para ser eleito. Ah, não foi condenado, então ainda tem o benefício da dúvida. Não tem que ter benefício da dúvida nenhum. Está sendo processado, não vota nesse cara, porque ele tem a possibilidade de ser condenado. É injusto. Eu prefiro cometer essa injustiça do que botar lá, ficar reelegendo um monte de gente que só fica prorrogando e não se resolve nunca. Então é assim, tem gente no Senado que quer mudar, tem gente na Câmara que quer mudar, mas infelizmente somos a minoria. Pois é, a gente percebe isso, senador, e as coisas elas estão realmente caminhando por uma situação complexa. Eu, particularmente, e aqui agora não falando sobre uma questão técnica, eu, particularmente, entendo que as pessoas se desesperam, mas isso é uma fotografia de que as coisas estão mudando. Por quê? Porque toda essa reformulação, esses caras não iam, o pessoal do Supremo, Alcolumbre, Rodrigo Maia, eles não iriam se expor tanto à sociedade se eles não tivessem com a mínima condição de perder o poder deles. As pessoas estão começando a enxergar isso. Né? O brasileiro hoje, ele tem uma noção muito grande, ele está no seu gabinete hoje pela internet, o senhor sabe disso. Estamos acompanhando todas as questões. Agora, veja, a pauta aqui, por ser Supremo Tribunal Federal, as pessoas não conseguem compreender, senador, e a gente está caminhando já para o final, porque, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal imputa a competência para governadores e prefeitos legislarem sobre lockdown, sobre fechar as fronteiras e comércio, e agora que as pessoas estão falecendo, né, com o nosso pesar maior, estamos nos cuidando, estão falecendo, estão passando por números expressivos, querem imputar a responsabilidade do presidente. Esse Supremo traz segurança jurídica à população, senador? É para nós um absurdo. A gente acorda com um recorte temporal e dorme com outro. Eu, por exemplo, cidadão de bem, as pessoas de bem estão com medo de serem arbitrariamente presas por estarem expondo as suas opiniões. Ninguém ataca ninguém aqui, mas são opiniões, são pagadores de impostos. Eu acho que, e aqui a minha recomendação, e aqui o meu pedido ao senhor, que o senhor seja uma voz nossa contra esses abusos. Se eles estiverem certos, ótimo. Se eles estiverem com a Constituição na mão, 100%. Mas se eles estiverem abusando da nossa vontade, daquilo que a gente tem como ideal, eu acho que o Senado e o senhor, como uma pessoa, como uma referência, pode ser a nossa voz, buscar pelo menos esse equilíbrio de poderes, e quando houver um abuso do ministro, do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, o senhor possa se posicionar em favor da nós, porque a gente sai às vezes na rua, as pessoas saem nas ruas, meu pai, minha mãe, meus irmãos, nossos amigos, vizinhos, e nós nos sentimos desamparados, muitas vezes, e vulneráveis a eventualmente sermos presos. Por exemplo, muitas pessoas de bem estão sendo presas aí, estão entrando na casa das pessoas, estão com crianças, com filhos, com esposas, às 7 horas da manhã. É complicado. Agora sim, é aquilo que eu falei para o senhor. Muitos que dilapidaram o patrimônio público no passado, roubaram milhões de reais,
assassinaram crianças nas creches, doentes nos hospitais, né? Agora, no momento de pandemia, aí, os governadores e prefeitos tiveram 3 meses, por exemplo, para estruturar as cidades, para receber os seus doentes, e não estão com isso pronto. Dinheiro público, sem falar, senador, naqueles que desviaram recursos públicos de pandemia, respiradores. Eu acho que o Senado tem esse papel, a sociedade precisa, senador, de uma pessoa como o senhor para ser a nossa voz. Esse é um grande recado nas ruas, do curitibano, do paranaense e do brasileiro. Tiago, eu não sei como é que está o nosso tempo, você me... Pode, o senhor tem a liberdade. Me diga aí quando a gente estiver chegando nos 30 minutos para mim parar de falar. Mas, Tiago, deixa eu aproveitar esse momento para dizer o seguinte. Primeiro, nesse período que nós estamos funcionando com o sistema de decisão remota, nós entramos numa sessão às 4 da tarde, saímos às vezes às 10 da noite, mas é assim, cada senador tem direito a míseros 3 minutos. E todo mundo pede a palavra. 81 senadores, se cada um falar 3 minutos, isso já dá 240 minutos, já vai 2 horas. Nem todos podem falar, porque a gente tem que decidir mais de um assunto por dia. Então, esse período realmente é muito difícil. Eu gostaria muito de poder subir à tribuna, fazer um discurso, coisa que vale, mas não há tribuna. O prédio do Senado está fechado, o prédio do Congresso Nacional está fechado. Nós funcionamos pela telinha, assim como estamos falando nós dois agora, nós temos esse sistema de decisão remota. Né? É muito difícil de fazer grandes manifestações com esse sistema de decisão remota. Mas eu quero aproveitar esse momento aqui contigo para alertar a população, alertar a todos que estão nos ouvindo, só para você ter uma ideia de como a velha política continua. E nessa relação espúria que nós estamos falando entre o Supremo e alguns senadores, você veja, no final desse ano nós vamos ter eleição para o novo presidente do Senado. A gente sabe, está na imprensa, todo mundo sabe, não sou eu que estou denunciando aqui, eu estou repetindo uma notícia da imprensa. O nosso presidente atual, Davi Alcolumbre, pelo que está na Constituição, não pode ser reeleito. Não pode ser reeleito para 2 mandatos em seguida. No caso dele, não pode. Mas ele já está articulando, você sabe como é que é a justiça, pareceres jurídicos, coisa que valha, para ter uma decisão do Supremo que possibilite a ele e ao Rodrigo Maia, obviamente, mais uma vez se perpetuarem tanto na presidência do Senado como na presidência da Câmara. Também ouço manifestações na imprensa de que ele já teria o apoio do governo federal, já teria o apoio do presidente Bolsonaro para isso, porque parece que ele, o presidente Bolsonaro, tem se entendido. O Davi tem sido, e esse papel a gente tem que dizer que é verdade, ele tem sido o grande bombeiro da República. Quando o presidente se indispôs com o Rodrigo Maia, foi ele que foi lá e fez os dois fazerem as pazes e tal. Bom, eu não sei exatamente como é que é a relação dos dois e nem quero julgar, mas enfim, ele disse que tem o apoio do presidente. Se tem ou não tem, eu não sei. Não é? Se o Supremo der um parecer e se permitindo a ele que faça isso, der uma liminar ou coisa que o vale, e se o presidente o apoiar, você não tenha dúvida, ele vai continuar presidente. Mais 2 anos. Sabe? Vão ser metade do meu mandato, eu vou ter o Davi como presidente do Senado. Eu não quero, eu vou lutar tudo que eu posso para que isso não aconteça. Mas entenda, embora eu não queira, embora o pessoal do Muda Senado não queira, nós somos em 12, 15 ali no máximo que realmente atua, né? E mais alguns que apoiam de vez em quando, dá uns 22 por aí, a gente não quer. A gente quer fazer de tudo para que isso não aconteça. Mas provavelmente passarão com o rolo compressor em cima da gente. O que a gente pode fazer? Isso que eu estou fazendo agora. Denunciando antecipadamente que essa manobra já está existindo e que vai existir com certeza e que tem chance de dar certo, sim. Por quê? Porque nós não conseguimos mudar, mexer no Supremo e porque a população, infelizmente, elegeu esse parlamento que está aí e não elegeu outro. Quer dizer, nós temos 2 alternativas. Eu sou um democrata. Eu sempre vou optar pelas eleições. Sempre a mudança pelas eleições. Eu sei que dá desespero, tem gente que diz assim, então nós vamos sair na rua, vamos quebrar tudo, vamos jogar foguete em cima do Supremo e tal. Não, eu sou contra isso. Eu sou um homem da paz. Eu acho que nós temos que resolver as coisas em ordem, respeitando a lei e pelas eleições. E se a gente sofrer muito até as próximas eleições, é bom que a gente não esqueça desse sofrimento no dia das eleições, para pensar bem quem a gente vai votar. Não basta eleger apenas um presidente.
As pessoas simplificam as coisas. Eleger o presidente, está tudo resolvido. Não, não está. Se você não mudar o parlamento, você não muda o judiciário. E é o que está acontecendo. E também o governo não governa como ele quer, porque o parlamento segura. O que está acontecendo com o Centrão? Você sabe tão bem quanto eu, não preciso dizer aqui. Por que o presidente está fazendo concessões? Por que deu o FNDE? Por que está... Porque está tendo que negociar, ele não tem saída. Enfim, tem uma série de coisas que estão acontecendo que quem tem 2 neurônios analisa e vê. Está fácil de entender. Só tem uma maneira radical de resolver isso. Na próxima eleição, pelo amor de Deus, não elejam ninguém que esteja sendo processado. Não elejam ninguém que tenha história de corrupção. Não só para o presidente, para o parlamento também, para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. É tão importante quanto. Senador, estamos caminhando para o final. Eu tenho dito que o coração do Brasil, a estrutura constitucional, desde a Declaração dos Direitos do Homem, das lutas, sempre foi o parlamento. O parlamento é o coração de qualquer Estado democrático de direito. Nós, particularmente, elegemos um presidente que, a princípio, tem cumprido com aquilo que aquele que votou nele esperava. E aqui eu não estou fazendo uma defesa, mas a gente percebe isso nas ruas. Mas é importantíssimo, o senhor tem toda a razão, é importantíssimo que o parlamento esteja em equilíbrio com esses anseios da sociedade. Nós precisamos disso. Nós não queremos mais essa arbitrariedade. Nós não queremos mais orçamentos enormes para o Poder Judiciário, para o Poder Legislativo e o retorno ínfimo para a sociedade. Retorno ínfimo para a sociedade. Nós pagamos impostos, nós queremos os mínimos, o mínimo só. Não queremos nada de luxo, queremos o mínimo. Então, eu gostaria de dizer para o senhor que foi um prazer conversar com o senhor e que o senhor seja uma voz nossa. É um pedido de coração. Aquele brasileiro aqui, quando eu falo conservador, não é questão ideológica, mas é aquele cara que defende os valores da família, que é o amor, pai, filho, criança, aquele que defende a autodefesa, aquele que é evangélico, que é católico, que é crente a Deus. Nós não podemos mais deturpar os princípios. O senhor sabe disso? A própria Constituição Federal que o senhor defende é pautada nos princípios morais. Nós não podemos deturpar isso. Então, a ideia é o quê? A ideia é que a gente possa ter um Estado que nos dê confiança, nos dê a segurança jurídica, para que venha, por exemplo, o empresário invista no Brasil. Porque nós vamos quebrar. Se continuar com essa velha política, como o senhor falou, se continuar com esse desmando do Poder Judiciário, porque já perdeu a mão, talvez hoje a instituição mais segregada do país é a Judiciária. Você vê que coisa burra, né, senador? Eu falar assim, porque deveria ser o que mais teria que ter credibilidade. E hoje não. Hoje, o Legislativo e o Executivo não são mais a pauta é o Judiciário. E quem tem essa chave? O senhor, os senadores. O senhor é a nossa voz aqui no Paraná. As suas bandeiras são bandeiras que nós defendemos, prisão de segunda instância, PEC das decisões monocráticas, equilíbrio de poderes, foro privilegiado. O senhor tem todo o arcabouço aquilo que nós queremos. E nas ruas, e a população de Curitiba, volto a dizer, do Paraná e do Brasil, todos que estão nos escutando, o senhor sabe que o senhor tem toda essa base aqui. Quando o senhor se manifestar, e se o senhor se manifestar, e se o senhor for para a rua, nós levaremos o senhor conosco. Porque a sua pauta é a nossa pauta, né? Sei que o senhor votou no presidente Bolsonaro, o senhor é um democrata, é uma pessoa muito carismática, inclusive preparada, poucos são preparados como o senhor, eu sei o que eu estou dizendo. Então, muito obrigado por essa entrevista, e eu tenho certeza que o Brasil, toda essa tensão, toda essa quebra de estrutura, ela é benéfica, porque nós estamos começando a mudar o país, e vamos fazer isso, senador. Se Deus quiser, Thiago, não vamos desistir. Nem eu, nem vocês, vão sempre. Esse é o único país que nós temos e pode ser o melhor país do mundo. Depende de nós. Um grande abraço, muito obrigado a você. Boa noite a todos, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, pessoal nas ruas Nacional, nas ruas Curitiba, todas as páginas de direita conservadora, aqueles que querem um país bom para o brasileiro, aqueles que querem um país pujante, forte. Agradecer a todos, que Deus abençoe a todos, obrigado a todos, um forte abraço e boa noite. Um abraço, senador. Abraço, até mais.